nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 14, 21 de março de 1922. Estudo 15 da Escolinha da Divina Vontade. O duplo selo do Fiat em todas as coisas criadas. Então vamos continuar lendo o Livro do Céu, alimentando nossa alma, né, com esses conhecimentos, formando o reino da divina vontade na nossa alma. É através do conhecimento. Então vamos lá. Continuando meu estado, a Luísa disse, continuando meu estado habitual, estava pensando no santo querer divino, e meu sempre adorável Jesus me tem estreitado entre seus braços, e suspirando forte eu sentia seu alento que me penetrava até o coração, até no coração, e depois me disse... A vida da Luísa, como Jesus estava falando, a Aline estava falando na Escola da Divina Vontade, tem um trecho que ela estava falando, né, assim, que a gente sente a vida de Jesus na nossa vida, a gente sente a vida da Luísa na nossa vida, a gente sente a vida de Deus na nossa vida. Então, o que a Luísa está falando, a gente sente essa vida dela na nossa vida, a gente sente isso também que ela está falando. Isso que ela está sentindo, isso que ela está vivendo aqui, ó. É isso aqui, ó. A gente sente isso. A gente vive isso também, a mesma coisa. O que Jesus viveu, a gente vive. Jesus, por exemplo, acontece algo acontece assim no nosso dia, por isso que a gente fica tão atento em ver tudo o que está acontecendo. A vida na divina vontade acontece na nossa vida, no dia a dia, nos seus atos, na sua respiração, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, na sua vida cotidiana, natural. Então Jesus, ele quando estava na Terra, ele foi muito humilhado, por exemplo. Ele foi muito incompreendido. A gente vive a mesma coisa, incompreensões, né? Isso a gente sente demais, a incompreensão. Você pensa de um jeito que as pessoas não compreendem a forma como você pensa, o que você fala, às vezes não é, as suas atitudes não são compreendidas, não que... é complicado explicar, teria que dar um exemplo, mas assim, a forma como você perdoa, por exemplo, né? Você perdoa tudo, você é uma pessoa que perdoa, e as pessoas não conseguem entender isso. Por exemplo, esses dias, né? O exemplo que a Aline contou esses dias no grupo, uma notícia de um rapaz que matou uma senhora, que matou uma idosa.
E ele falou assim, eu mataria de novo. Eu matei por diversão. Matei porque eu quis matar, matei por diversão. Aí um rapaz colocou no grupo, mandou uma mensagem assim, tipo, que esse cara tinha que ser condenado, condenando ele pro inferno. Tipo assim, eles têm que ir morrer no inferno, tem que ir pro inferno, tem que ir não sei o quê. Já condena, né? E a gente, quando ouve isso, você ouve com o ouvido de Deus. Você tem a vontade de Deus no seu coração. E qual que é a vontade de Deus? Salvar todo mundo. Ele quer essa alma. Então você olha para essa alma e você entende que é uma alma doente. E você perdoa, assim como Jesus perdoou tudo. Você perdoa. Ele morreu por todos e você morre. Você quer todo mundo no céu. Não tem uma pessoa na face da terra que você não queira no céu. Você quer todos, igual Deus. Então é tipo assim, então você tem os pensamentos divinos, os desejos de Deus são seus. É a mesma coisa. Os desejos de Deus é o seu. Deus quer que alguém vá para o inferno? Não. Então você também não quer. E isso é uma coisa que acontece, é muito natural a gente pensar assim. E as pessoas não pensam de jeito nenhum. Não, mas não, ele tem que ir para o inferno. Ele matou uma pessoa. E a gente vê tudo diferente, tudo diferente. A gente pensa, essa pessoa que morreu, dificilmente ela vai, essa velhinha, essa senhora que morreu, dificilmente não foi salva, só pela forma como ela morreu. Ela foi salva, está no céu com Deus, nossa felicidade no céu. Então, ela está tranquila. Agora, ele que está correndo risco Deus está correndo risco de perder um filho, desse filho não pedir perdão, dele não aceitar o perdão de Deus. A gente sofre junto com Deus por essa alma, pela alma, não pelos corpos. A vida humana que foi perdida, a vida humana é eterna, a pessoa foi salva. O que importa é a alma, não o corpo. Então a gente pensa muito diferente. Porque a gente tem os pensamentos de Deus e isso não é fácil das pessoas compreender. Um exemplo também, e pessoas cristãs, outro exemplo, uma vez que eu conversando com um primo meu, cristão, vive dentro da igreja, participa de todo tipo de coisa, desde criancinha. A mãe dele é muito católica, muito católica. De ser dentro da igreja, assim, de participar de muita coisa, de ser batizado, participante, ativo na igreja. Ele, a esposa, tudo. E aí teve um outro rapaz também, um assassino em série aqui no DF, o Lázaro. Todo mundo que eu conversava, ele tem que ir pro inferno. Esse cara tem que ir lá pro pai dele, pro diabo. O diabo que é o pai dele. Ele tem que ficar lá com ele, junto com ele. Tomara que ele morra, foi bom demais ele ter morrido, a polícia ter matado ele. E ele tem que ir pro inferno. Então a pessoa senta no trono de Deus e julga. Só que não julga como Deus, né? Não tem compaixão nenhuma. Não tem misericórdia nenhuma. Então senta no trono de Deus para julgar, mas para julgar porque a pessoa tem que ir pro inferno. E esquece que todos são filhos de Deus, que Deus quer salvar todos, que ele é pai de todos, que esse cara não é filho do demônio. Ele é filho de Deus. Pode ser que ele, por livre e espontânea vontade, tenha escolhido outro pai, mas eu vou falar para ele é filho do demônio? De jeito nenhum. Então, aí eu fui tentar conversar com essa pessoa, fui tentar conversar na época. Meu Deus, eu não consegui falar com ele. Ele não entende. Não entendia. Eu mostrava pela palavra de Deus. Jesus falou, perdoai. Pai, perdoa, pois não sabe o que fazem. Jesus morreu por todos. Não consegue entender. Não consegue entender. Não, eu não aceito, eu não consigo perdoar. Ele falou desse jeito. Eu não consigo perdoar esse cara. Gente, isso é muito sério. Eu não consigo perdoar esse tipo de gente. Jesus perdoou, mas eu não perdoo. Vocês estão entendendo como é complicado? Então, aí Jesus, a gente vive a vida de Jesus. E a vida da Luísa também. O que ela vive, que ela fala, estava pensando no santo querer divino. E meu sempre amável, e meu sempre adorável Jesus me tem estreitado entre seus braços. E aí você sente isso também. Eu estava aqui agora, antes de pegar eu estava sentada aqui ligando o computador e eu estava
justamente desse jeito, pensando no santo querer divino, no que Jesus tinha me explicado de manhã, que eu peguei o livro do céu para ler o trecho da escola, e estava falando sobre a diferença entre viver na divina vontade e viver na vontade humana. Na diferença entre quem chama a divina vontade para ser vida nos seus atos e quem, mesmo fazendo boas obras, não chama. A Luísa pensando nisso e Jesus explicando para ela. E aí eu estava justamente pensando nisso, né? Porque aconteceu um fato, né? Uma pessoa falou uma coisa, na hora que a pessoa falou que eu li a mensagem, aí Jesus me mostrou, tá vendo? Tá vendo como que é o pensamento que não tem a vida da divina vontade? É um pensamento bom, é uma coisa boa, a pessoa não está pecando, mas ela não tem o mesmo pensamento divino, na divina vontade. Aí Jesus estava me explicando isso, me mostrando, Senhor, entendi isso. Isso é porque eu estava de manhã falando com ele assim, Senhor, dá um exemplo para a gente entender. Eu sei que ele deu o exemplo na aula, na escola da divina vontade, sobre o sacerdote que vai, como que é o sacerdote que vai celebrar a missa na divina vontade, com a divina vontade, um sacerdote que vive na divina vontade e o que não chama a divina vontade para agir no seu ato. É um exemplo que ele deu. Mas aí eu falei, aí eu estava falando o exemplo de ler o livro do céu na divina vontade, com o pensamento divino. E quem lê a palavra de Deus sem o pensamento divino. Aí ele me mostrou um fato de hoje, né? Outro exemplo, que tem vários exemplos, né? Aí foi assim, ó, eu recebi uma mensagem, uma pessoa falando assim, assina essa petição porque tem uma deputada propôs um projeto de lei para que vai colocar como que ela propôs que seja um crime de tortura as pessoas que trabalham nas associações que tem um trabalho pró-vida. Tipo assim, ó, tem uma pessoa, uma mãe que tá grávida e ela tá com a intenção de abortar o filho. E aí tem pessoas, ONGs, associações que trabalham, que fazem um trabalho para convencer essa mãe a não abortar, né? Então, isso, a deputada está com um projeto de lei, segundo essa mensagem que apareceu, um projeto de lei para tornar isso um crime de tortura. Tem uma mãe que quer abortar e aí, por exemplo, é um caso de estupro. É um caso de estupro que é previsto na lei que não é crime. O aborto no Brasil ainda é crime. Só não é nos casos de estupro e nos casos, eu acho de anencéfalo, de bebês que nascem não tem cérebro, né? Tem os casos previstos em lei. Então, seria crime de tortura se você, por exemplo, tentar convencer uma mãe que sofreu que sofreu estupro, que ela não aborte a criança, se você fizer um trabalho de convencimento para ela continuar essa gravidez. E aí eu falei assim, nossa, mas isso é verdade, tem esse projeto de lei que chega muita fake news, né? Aí eu fui procurar no site do Congresso, porque eu sou intercessora, eu trabalho como intercessora numa associação pró-vida. A associação trabalha justamente nisso. Então, se esse projeto de lei passar, o trabalho que eles fazem na associação vai ser considerado crime de tortura, porque é justamente esse o trabalho da associação. É abordar a mãe, convencer ela a não praticar o aborto, acolher essa mãe, levá-la para uma casa de acolhimento, dar toda a condição necessária financeira, psicológica, espiritual, para ela continuar a gravidez. Ela fica lá numa casa de acolhimento durante a gravidez inteira, ela recebe auxílio para ir no hospital, ela recebe todo o auxílio necessário para ela ter o bebê. Recebe enxoval, tem assistente social, um monte de coisa. E ela fica lá o bebê nasce,
Eles levam ela para maternidade, faz tudo, gente, tudo, acolhe mesmo, faz tudo. Ajuda ela a continuar essa gestação. Se ela precisar de acolhimento numa casa, se ela não tiver, que às vezes o companheiro quer violento, quer tá perseguindo, então ela fica lá nessa casa. E aí ela fica lá até o bebê completar 6 meses. Enquanto isso, o bebê tá fazendo 6 meses de idade, ela fica lá junto com ele. E eles ajudam ela a voltar para o mercado de trabalho. Estamos ao vivo e hoje nós vamos falar sobre cultura woke. Oh meu Deus, meu celular começou a falar aqui sozinho. Aí, eles ajudam ela a voltar para o mercado de trabalho. E quando ela volta para o trabalho, a criança fica numa creche da associação. Numa creche para a mãe trabalhar. Isso ela não paga nada. Tudo trabalho social voluntário. Mas a associação tem uma despesa com toda para manter tudo isso. Vive a custa de doação, é um milagre que acontece todo mês, mas eles têm muito problema financeiro porque não tem ajuda do governo. Então, esse trabalho, segundo esse projeto de lei, esse trabalho seria considerado tortura. Tortura. Aí eu fui olhar, né, se realmente tinha esse projeto de lei. Realmente tem um projeto de lei de uma deputada que propôs no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tudo bem. Aí eu olhei e falei, meu pai do céu, o que ela escreve no projeto de lei, assim, a justificativa é uma coisa assim horrorosa. Os pensamentos dela, o que ela escreve lá no papel, e que não é só os pensamentos dela. Ali, naquele projeto de lei, naquela justificativa, tem os pensamentos de várias mulheres, de várias pessoas. Aquele pensamento ali representa o pensamento de várias pessoas. De várias, milhares de pessoas que querem a mesma coisa, que ela fala coisas absurdas. E aí eu fiquei assim, Senhor Jesus, misericórdia. Aí mandei para uma pessoa lá da associação. Aí ele falou, realmente, Michele, é verdade, é isso mesmo. A gente está desse jeito. Começou uma perseguição muito grande para os pró-vida. É real, isso aí é real. Aí, beleza. Aí ele falou assim, ele falou assim, se Deus quiser... Não, ele falou assim, ó. Peraí, deixa eu ler aqui. Mas ele fala assim, mas eu espero, tipo assim, ele tem um desejo de que esse projeto não passe. Não vá para frente. Então, isso é o fato que aconteceu. Aí, o que Jesus estava me mostrando? O que Jesus estava me mostrando com isso? O mesmo fato que aconteceu. Você viu a notícia? Na divina vontade, você chamou a divina vontade para ser vida de cada ato seu, de cada respiração sua, de cada pensamento seu, de cada partícula do seu ser. Então, a divina vontade, ela vem como vida do seu ato. E você passa a ter os pensamentos de Deus, os desejos de Deus. O que eu vi quando eu vi essa mensagem? É claro que eu não consigo ver tudo, exatamente tudo como Deus vê, gente, porque Ele é infinito, eu sou muito pequena. Mas o que eu vejo, o máximo que eu consigo ver nisso, que Deus me mostrou, que Jesus me revelou, me ensinou no livro do céu, colocou de pensamentos na minha mente. Ele é a vida de cada pensamento, de cada criatura. Ele é a vida de tudo. Ele é a razão de tudo. Ele é a vida de cada pensamento, de cada pessoa. Então eu vejo com dor, com muita dor, essas criaturas pensando desse jeito. E eu peço, quando eu vejo isso, o meu desejo é que todas as criaturas voltem, que elas voltem à ordem primordial da criação. Eu vejo esses pensamentos das pessoas e, para mim, só o fato delas pensarem desse jeito já é motivo para eu rezar, para eu desejar que elas mudem essa forma de pensar, que elas não pensem mais desse jeito, entenderam? Só o fato de ter pessoas pensando desse jeito
já desperta em mim um desejo de rezar, de querer mudar isso. Assim, me ajuda, Senhor, a falar, mas o que gerou na minha alma quando eu vi essa notícia? Meu Deus, eu olho para o coração de Deus. Eu olho para o coração de Deus. Ele é a vida do pensamento de cada uma dessas mulheres, dessas criaturas. E elas estão usando esses pensamentos para poder colocar como tortura, como crime, uma coisa que é muito boa. Que as pessoas, os pró-vida, eles querem que a mãe não aborte o filho, não assassine a criança no ventre. É isso que eles querem, estão fazendo uma coisa boa. Eles estão pensando na vida. E aí vem um grupo de mulheres, de muitas pessoas, de muitas almas que querem a morte. E querem que isso seja legalizado na lei humana, né? Seja legal. Então eu olho para o coração de Deus, para o sofrimento dele, porque ele é a vida de todos os pensamentos. A vontade dele não é essa, ele não deseja isso, entenderam? Agora, o rapaz da associação, o que passa na cabeça dele? Eu não quero que esse projeto que isso seja aprovado. E se isso não for aprovado, já considero que tá bom. Que Deus ganhou. Tipo assim, entenderam, gente? Gente, pensa na diferença. Gente, meu Pai do céu, me ajuda a falar isso, Senhor. Eu achei esse exemplo, assim, muito bom pra gente entender. Para esse cara que eu mandei a mensagem, ele olha assim, tomara que o projeto não seja aprovado. E se não for aprovado, ele já se considera vitorioso. Porque ele está na associação que é pró-vida, que luta para poder continuar fazendo o trabalho de resgate dos bebês. É uma obra incrível de fazer o bem. Faz o bem demais. Mas aí, mesmo esse bem que ele faz, é um ato humano. Assim, não, gente, é um ato humano, porque ele não pensa assim. Para ele, se o projeto não for aprovado, acabou aí, entenderam? Não foi aprovado, então ganhamos. Deus reinou. Tipo assim, entendeu? Ó, aí, por exemplo, a associação vai se colocar em oração. A associação vai se colocar em oração. Todos os intercessores, os missionários vão colocar em oração para esse projeto não ser aprovado. Eles vão focar nisso, que o projeto não seja aprovado, que o projeto não seja aprovado. E se não for aprovado, Deus atendeu nossa oração e o projeto não foi aprovado, então a gente vai continuar nosso trabalho. Entenderam? Então, mas aí eles não veem. A vontade humana não deixa a gente abrir a mente, o pensamento, para ver o coração de Deus, entenderam, gente? Não vê o coração de Deus. Mesmo que o projeto não seja aprovado, a ofensa continua do mesmo jeito, só porque tem pessoas que pensaram num projeto desse, entenderam? Só de terem pensado num projeto desse. Só de ter pessoas que usam os pensamentos para pensar nisso, para escrever isso, para pedir isso, que usam o tempo delas para poder pensar em maneiras de fazer esse tipo de ato ser uma tortura, esse tipo de abordagem ser uma tortura. Isso já é motivo para eu olhar para o coração de Deus e reparar, e fazer reparação. E rezar para que a vontade dele seja conhecida, que as almas voltem à ordem primordial da criação, que não queiram mais a vontade humana, para a vontade humana ficar como escabelo aos pés de Deus, da vontade divina. Isso já é motivo para eu chorar, para doer meu coração, só de ter pessoas que estão pensando nisso. Já dói meu coração, eu já rezo pedindo divina vontade reina, na vontade de todo mundo. Mas para quem vive na vontade humana, a pessoa não vê isso, ela só vê assim, o projeto não pode ser aprovado.
E a gente vai rezar para que isso não seja aprovado. Só isso, fica nisso, entendeu? Fica restrito nesse pedido. Que o projeto não seja aprovado, que isso não vá para frente. E se não for para frente, vencemos mais uma luta. Vencemos mais uma luta. O projeto não foi aprovado. Mas a luta, a guerra ainda continua, porque a vontade humana ainda está reinando. A vontade humana ainda está ditando as regras. Ainda tem almas vivendo com a vontade humana em seus atos. Dessas pessoas e, né, de muitos. Então ainda tem uma guerra. A guerra não tá assim, não tá tudo bem não. Não tá tudo bem não. Não foi aprovado, mas o coração de Deus continua doendo. Porque tem filhos dele pensando nisso. Acho que deu para entender. Né, Senhor? Deu para entender. É isso, eu fiquei pensando nisso. Então, você sente. Igual a Luísa está, você fica pensando no Santo Querer Divino e Jesus vem falar com você, trazer os pensamentos para você entender a vontade dele. Ele te responde na sua mente. Mas é como ele fala, como ele explica pra gente. A linguagem dele, o que ele fala, gente, não espere ouvir Jesus falando na sua cabeça em português. Que você ouvir a voz dele audível, o som da voz dele, a melodia da voz dele. Não espere isso para achar que Deus fala com você. Deus fala o tempo todo, mas é de forma muito elevada. São pensamentos que vêm na sua mente, não tem som. Você não ouve voz, eu não ouço. A Luísa, às vezes, a ouvia a voz audível. Mas, assim, pelo que eu entendo que Deus me mostra, é o seguinte: a gente foi criado para viver naturalmente a santidade, para viver naturalmente essa santidade divina, e era assim, de forma espiritual. Quando ele fala com voz audível, é uma forma extraordinária de comunicação que ele usou, que precisou ser usada para poder colocar as coisas de novo na ordem. Mas assim, o natural mesmo, que ele pensou no plano dele, não foi que ele ficasse falando em voz audível, tanto porque, imagina, ele teria que ficar usando várias línguas. Ele ia ter que falar português, inglês, italiano, espanhol. Gente, isso é humano. A linguagem, o português é humano. O inglês é coisa humana. É do nosso âmbito humano. E Deus é espírito. É espiritual. Jesus, quando ele se encarnou, ele falou hebraico. Então ele teria que falar comigo. Se ele fosse falar comigo, eu moro no Brasil, eu falo português. Se ele falar comigo, se Deus tiver que falar comigo e ele tiver que falar usando a humanidade dele, ele vai ter que fazer uma coisa mais que extraordinária, porque além de falar numa linguagem humana, ele vai ter que falar a linguagem do português, senão eu não vou entender. Se ele falar hebraico, aramaico, eu não vou entender nada. Então, vocês estão vendo que ele tem que fazer algo que não tá, assim, que é extraordinário e não precisa, não tem necessidade, porque a gente consegue entender só em pensamentos. Ele tem uma forma natural, que é linda, perfeita, sublime, que foi isso que ele pensou, é o plano dele, que é o plano perfeito, que é falar em pensamentos. São pensamentos que ele ilumina o seu pensamento, é através da inteligência, não precisa usar linguagem, som, cordas vocais, som, é espiritual, plenamente espiritual. Se ele fosse falar comigo, ele tem que usar o português, gramática, ele tem que falar. Ele pode falar? Claro que pode, ele pode tudo, ele é Deus, ele pode tudo, mas não tem necessidade. Deixa ele ser Deus. Deixa ele falar do jeito que ele pensou, da forma natural que ele planejou, que é linda, perfeita, maravilhosa, incrível, e é totalmente possível entender. É só a gente calar a nossa própria vontade, porque a nossa própria vontade, ela quer fazer algo assim, ela quer colocar o nosso jeito, né? Ah, não, mas eu queria que Jesus falasse comigo em português, que eu ouvisse ele, que eu ouvisse o som da voz dele falando em português. Isso é o que você quer, mas o que ele quer? E o plano dele? Qual é o plano dele? A gente olha só para ele. Qual o plano dele? Falar em pensamentos.
falar usando o canal que ele já criou de comunicação, que já é incrível. Não, sabe, assim, e é totalmente possível. É só a gente se render e se abandonar. É desse jeito. Então, aí beleza, ele fala que suspirando forte. Ela fala, e suspirando forte, eu sentia seu alento que me penetrava até no coração. E depois me disse, aí Jesus disse, filha de meu querer, eu sou onipotente, te dá a vida de meu querer. Porque a quem faz minha vontade, meu querer lhe fornece seu fôlego por vida. E conforme lhe dá o alento, lhe afasta tudo que não pertence a mim. E ela não respira outra coisa que o ar de minha vontade. E assim como o ar que se respira se recebe e se tira, assim a alma é um contínuo receber a mim e um dar-se em cada respiro a mim. Nossa, que lindo. É isso que acontece, continuamente. Você recebe os pensamentos divinos e dá pensamentos divinos. É um exemplo do que eu estava falando. Do perdão, de querer todas as almas, de pensar como Deus pensa, de colocar os pensamentos dele nos seus pensamentos, de olhar tudo como ele vê, de ver tudo como ele vê. Você vê algo, alguma notícia, igual eu vi essa notícia, e você pensa tudo isso, ou mais coisas. Se eu for ficar aqui, eu falo mais coisas. Deus vai falar mais coisas. Mas quem está na vontade humana, mesmo que tenha pensamentos bons, que seja uma coisa boa, a intenção é boa, muito boa, maravilhosa, mas só olha muito, tem a visão da vontade humana, ela é muito curta. Ela tem um foco só assim, ó, o foco bem curto, que esse projeto de lei não seja aprovado. É isso. Que esse projeto não seja aprovado. Eu vou rezar, vou fazer novena, jejum, vou à missa, comungar e pedir para Jesus. Vai ser esse o pedido para Jesus dos intercessores. O pedido vai ser: Jesus, faz com que esse projeto não seja aprovado. Esse é o pedido. Que isso não vá para frente, que isso não seja aprovado e que a gente continue fazendo o nosso trabalho. É uma coisa boa, muito bom. Deus vai dar o salário, como ele falou no livro do céu, nesse trecho da diferença. A pessoa vai receber o salário pelo que ela fez, pelo ato bom que ela fez, que é uma coisa boa, e Deus não deixa de dar o mérito para esse ato, que é bom, que é pensando nas almas, nos bebês que são filhos de Deus e tudo. É incrível isso. Mas o pedido de um filho da divina vontade, o que realmente Deus quer, é que esses pensamentos não existam. Que todas as almas sejam só amor, 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 amor. Que todos queiram a vida e não a morte. E que só por alguém pensar nisso já é querer a morte. E aí a gente lembra de Jesus falando do pecado, né? O que é o pecado? O pecado já nasce no coração. Se você tem a intenção de matar, você já matou. Você tem a intenção de matar, você faz um projeto de lei que vai criminalizar quem luta pela vida, você está querendo a morte. E a intenção é matar todos. Todos. Você tem a intenção de que... a intenção desse projeto é que todos os bebês que são fruto de um ato de violência sejam mortos. Sejam assassinados no ventre. Que todos os bebês que sejam fruto que tem uma doença, alguma coisa assim, que pode causar risco de vida à mãe, sejam mortos. Então, a intenção é matar todos. E aí é muito sério, porque aí Jesus fala, a intenção de matar já é matar. E aí você ouve isso, aí você quer... Aí, Michele, então, quando você pensa nessa mulher que fez esse projeto de lei, todas essas que concordam, o que você acha dela? Você quer que ela vá para o inferno por causa disso? Não. Eu não quero que ela vá para o inferno. Eu quero que ela seja salva, eu quero que ela ouça o que eu estou falando, que ela mude os pensamentos dela, que ela queira amar, que ela queira voltar à ordem primordial da criação. Que ela ouça, porque Deus está falando
com todas elas sobre isso. Que Deus está querendo curar todos. Que Deus, com essas palavras, com a vontade divina, com o conhecimento da divina vontade, que cura todos os males, que a fonte desse mal, de tudo que está na alma de todo mundo, é a vontade humana, é o pecado lá, é o pecado. É a contaminação, é a mentira lá do Satanás, lá no pecado original. E a vontade humana unida com Satanás. É o fruto, a vontade humana é a chave do inferno. A vontade humana é você abrir as portas para os demônios. E aí une a vontade humana com os pensamentos diabólicos, demoníacos, e acontecem essas coisas. Mas não é só assim, então é só tirar o demônio da história e fica tudo bem. Não, a vontade humana, por si mesma, é egoísta. Por si mesma. Então, não é só pensar que é demônio, não. Tem que então rezar, fazer um exorcismo lá no Congresso. Não adianta fazer exorcismo, tirar os demônios e continuar a vontade humana. Continuar o homem pensando sozinho sem Deus. Então, o que eu não desejo a morte de ninguém. Eu não desejo mal para ela de jeito nenhum. Eu desejo para ela a vida divina. E para todas as mulheres, todas as almas, para todos. Então é muito diferente a forma como a vontade divina faz você compreender as coisas, entender e receber as coisas e ouvir tudo. Entenderam como é diferente? A vontade divina, a vontade humana fala assim só: Jesus, que o projeto não seja aprovado, que o projeto não seja aprovado, eu vou rezar para que isso não aconteça. Então é isso. E às vezes, muitos que rezam, que veem, infelizmente, muitos que vão ver esse projeto de lei e ver a atitude delas, desse grupo feminista, vai desejar a morte delas. Infelizmente, isso vai acontecer. De muitos cristãos ouvirem essa notícia e desejar a morte da deputada e das suas seguidoras. Infelizmente, isso acontece. Desejar a morte delas, não desejar o bem para elas, não desejar a salvação para elas, não desejar a conversão delas. Desejar a morte eterna para elas. E condenar e falar assim: ela está condenando, ela está perseguindo os pró-vida, então ela tem que morrer, queimar no fogo do inferno. Essa é filha de Satanás e ela tem que ir lá morar com o pai dela. Entendeu como é complicada a vontade humana? Que ela não consegue amar. A vontade humana faz a gente não conseguir amar todo mundo. A gente ama os bebezinhos inocentes que estão no ventre de suas mães. Mas a mulher que quer matar eles, a gente não consegue amar. Né? É tipo assim, a vontade humana é desse jeito. A pessoa consegue amar o bebezinho que é inocente, mas aí quando pensa no lado da mulher que está escrevendo esse projeto de lei, que está mandando lá, e de todas que estão com ela, essas não conseguem amar. Essas eu não consigo desejar o bem. É complicada a vontade humana. Mas quando é na vontade divina, você é outro Cristo que ama a todos, que morre por todos, que perdoa, que fala: Pai, perdoa, pois não sabe o que faz. E junto com Cristo, quer a salvação de todos. Então é isso, você recebe, meu sopro onipotente dá a vida de meu querer, da minha vontade. O sopro onipotente de Deus dá a vida da vontade dele para os seus pensamentos e você pensa como ele pensa. Porque a quem faz minha vontade, meu querer, ele fornece seu fôlego por vida. Você vive com a vontade de Deus, com o que Deus quer, não com o que o humano quer. É com o que Deus quer. E conforme lhe dá o alento, lhe afasta tudo que não pertence a mim. Afasta tudo que não pertence a Deus. Pertence a Deus querer condenar uma pessoa e mandar ela para o inferno? Isso pertence a Deus? Odiar pertence a Deus? Não. Odiar. Michele, mas ela não merece, ela é horrorosa, ela é mal. Eu tenho que odiar ela. Não, isso não pertence a Deus. O ódio pertence a Deus? Não. Deus é amor. Deus é amor. O ódio pertence a Ele? Não, mas é justificável odiar uma pessoa desse jeito.
O ódio pertence a Deus? Não. Ponto final. Não pertence a Deus. Então você recebe o fôlego de vida e afasta tudo o que não pertence a Deus. O ódio não pertence a Deus. A falta de perdão pertence a Deus? Não. Deus perdoa todos. Jesus perdoou quem estava lá cravando as mãos dele na cruz. Ele estava morrendo. Pense na cena. O soldado que está pregando as mãos de Jesus na cruz. Esse próprio soldado que está pregando as mãos de Jesus na cruz, Jesus perdoou ele. O que pregou os pés dele na cruz, Jesus morreu por ele, perdoou ele. Então é nesse nível. Ele perdoa os inimigos. Então você perdoa também. Tudo que não pertence a Deus sai de você. Você perdoa tudo. Deus perdoa. Ele perdoou o cara que estava lá, o Longino, que estava colocando a lança no coração dele. E o sangue que jorrou do coração dele santificou o cara lá, o Longino, não sei se é Longino ou não é Longuinho. O São Longuinho lá. É desse jeito. A falta de perdão, o não perdoar, não pertence a Deus. E ela não respira outra coisa que o ar de minha vontade. O egoísmo não pertence a Deus. Pensar só em si mesmo. Pensar em receber, não pertence a Deus. Deus só pensa em doar. Dar vida. E ela não respira outra coisa que o ar de minha vontade. E assim como o ar que se respira, se recebe e se tira, você respira. Quando você respira, respira e inspira. Então você recebe o fôlego e quando você solta o ar, você recebe o ar e solta o ar. Não é assim a respiração? Você puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Então você, assim como o ar que se respira, se recebe e se tira, você recebe o ar nos seus pulmões. Respira. E solta o ar pela boca. Então o que você recebe no seu pulmão, você joga para fora de novo. Assim como o ar se respira e se tira, assim a alma é um contínuo receber a mim e um dar-se em cada respiro a mim. Você recebe Deus, recebe os pensamentos dele e dá os pensamentos dele. Você recebe a palavra dele e transforma essa palavra em pensamentos divinos. Você recebe de Deus o amor de Deus e ama de novo a Deus a cada respiro. Tudo que sai de você é amor, doação, santidade. Tudo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.